Senhoras e senhores, a realidade é a seguinte: opções tem, variação pode variar do jeito que quiser, só resta colocar em prática. É de seleção brasileira que a gente está aqui para falar hoje, né? Jogo da seleção acabou de acontecer agora há pouco, 4-0 para cima do Paraguai, e eu já começo o vídeo falando sobre as opções que fica nítido quanto o Brasil tem. E resta o Tite saber aproveitar isso, que é a grande crítica que a gente já vinha fazendo a ele já nas últimas rodadas de eliminatórias há algum tempo, né? Bom, show do Brasil no Mineirão, 4-0, e o time em si foi todo muito bem. Mas principalmente a mudança de postura em relação ao último jogo já foi drástica. No jogo contra o Equador a gente teve um empate e tal, e aí você pode dizer, mas teve a expulsão do Emerson. Ainda assim o Brasil tinha igualdade numérica, mas claro que pode impactar no sistema como um todo. Porém, a gente viu hoje um time muito mais solto, muito mais leve em campo, muito veloz, com transição rápida, com virada de jogo, jogadores se buscando, e isso vai muito de como o Brasil se propôs a jogar, como o Tite armou o time, liberando muito, tanto o meia, mas principalmente os pontas. Você via o que já era cobrado, de certa forma, do Tite. Não colocar os pontas como auxiliares de lateral. O Vinícius foi explorado defensivamente, foi, mas da maneira que ele tem que ser. Não com a responsabilidade absurda de ter que ser o acompanhante do lateral adversário, mas cobrindo quando necessário, dando apoio quando necessário, assim como foi o Rafinha. E o time foi funcionando desde o princípio assim. Já começa com o gol anulado do Rafinha logo no início, que já seria uma das variações que o Brasil ofereceria no jogo, né? O lançamento do Marquinhos e tal, belíssimo lançamento. Gol bem anulado e tudo bem, o jogo segue. Deu uma esfriada, mas já era um Brasil que procurava, principalmente pelo lado direito com o próprio Rafinha. E é um dos pontos que a gente vai citar. Eu separei alguns jogadores pra gente citar no vídeo, que eu acho que merecem muito apoio essa partida. No geral, o conjunto foi muito bem, mas os mais explorados, obviamente. Rafinha, Vini, tem que ser falado. Lucas Paquetá, porque o que jogou hoje foi um absurdo. E também algumas pinceladas sobre o Daniel Alves. Eu acho que no geral a gente pode passar muito pelo que foi o Brasil hoje por esses 4 jogadores. Não tirando a importância dos outros, como o Fabinho, por exemplo, muito bem, fazendo a proteção que o Brasil precisava, dando cobertura do lado direito quando necessário, para as subidas do Daniel Alves. A gente tem no geral, principalmente as construções dos gols que vieram em diante, né? Depois do primeiro gol que a seleção conseguiu, muitas jogadas trabalhadas. O primeiro ele começa ele termina com o Rafinha, né, batendo a finalização. Depois de também um lançamento, ele recebe, domina o passe, recebe, domina, corta o jogador, e aí, explorando o que ele tem de melhor, o Tite explorando a bola em profundidade para o Rafinha, explorando, dando liberdade a ele para avançar até a linha de fundo, para cortar para o meio quando precisasse, quando quisesse, quando encontrasse a oportunidade. É isso que o Brasil precisava, dar vazão e dar liberdade para os caras que estão pedindo passagem, como o Galvão fez questão de ressaltar durante a partida. Vini Júnior e Rafinha, assim como o Antony, assim como o Rodrigo em menor nível ainda, esses caras estão pedindo a vaga deles, não é de hoje. O Tite vai precisar moldar isso, porque a gente tem, obviamente, o cara que ficou de fora hoje, e, o Coutinho também era um dos caras que eu queria citar. A gente tem o Neymar ainda como opção, ou seja, você consegue montar a seleção hoje, as variações possíveis, as combinações possíveis, as opções. Você tem do lado esquerdo Vini, Antony pode ser utilizado por ali, Rodrigo entrou muito bem pelo lado esquerdo. Lado direito, Rafinha, o próprio Antony. Na meia, você tem Coutinho, o Neymar, que tem que ser o dono da posição. Acho que está muito claro que não dá para o Vinícius ser reserva, tanto pela fase que ele vive, tanto pelo apoio que ele recebe. Cara, o Vinícius, e também é um dos pontos que a gente pode citar dele, a virada de chave que o Vinícius deu. Ele foi de extremamente questionado no início de carreira, criticado. Eu, inclusive, assumo que já critiquei bastante o Vinícius. Ainda tem poucas ressalvas ali, daqueles momentos que ele adianta demais a bola, mas o cara, no geral, é outro jogador hoje, absolutamente. E hoje ele foi ovacionado pelo Mineirão mais de uma vez. A torcida gritava Vinícius, Vinícius, Vinícius. Não dá para esse cara ser reserva. O que o Tite vai precisar fazer é adaptar para caber Vini
e Neymar. Eu acho que o Coutinho vai ser o cara a rodar, e não por demérito do Coutinho, mas porque obviamente ele está um nível atrás nessa disputa. O Coutinho hoje fez uma belíssima partida também. Você tem os pontas participando muito, recebendo bolas em profundidade, se procurando. Esse é um dos detalhes que eu queria trazer aqui para vocês. Eles se procuraram muito, tanto o Vinícius procurando o Rafinha, quanto o Rafinha procurando o Vinícius. Viradas de jogo, lançamento de um para o outro, bola em profundidade, Coutinho sendo o cara um pouco mais à frente no meio, participando e criando por dentro, procurando os dois, recebendo passe, fazendo giro, enfiando bola para o Vinícius, assim como do outro lado o Paquetá fazendo uma partida absurda. Esses quatro realmente jogaram demais. A linha que o Tite forneceu de colocar uma espécie de um 4-1-4-1, porque você tinha a linha de defesa, ainda com o Dani Alves partindo muito para o meio, é um outro ponto para a gente citar aqui, mas você tinha o Fabinho como essa linha entre a linha de defesa e a linha de meio, os quatro, Vini, Coutinho, Paquetá e Rafinha, sempre procurando muito bem um ao outro, sempre fazendo o jogo correr entre eles. As jogadas algumas saíram de participações de um com o outro. Você tem a saída de qualidade do Fabinho, que por exemplo, achando ou gerando espaço para a bola chegar no Coutinho, que é o segundo gol, um golaço do Coutinho, que é importante para o Coutinho recuperar a confiança que ele está precisando. Ou seja, você tem as opções de velocidade pelos lados, você tem a opção do Coutinho quando ele jogar, o cara que tem a finalização mais apurada. A gente sabe que o Coutinho tem qualidade. Ele precisa da recuperação do futebol dele. Ele busca a transferência para o Aston Villa, tem um início promissor, agora uma partida de belíssimo nível com a seleção. Óbvio, a convocação em si eu não concordei muito, apesar de entender pelas opções possíveis, até porque o Neymar fora por lesão. Mas no geral deu um resultado muito satisfatório. Você recupera a confiança do Coutinho, com ele fazendo um belíssimo gol, com ele com o apoio da torcida, com ele sendo importante no funcionamento do time. Paquetá ao lado dele, sensacional a partida. O Paquetá ajudou defensivamente, o Paquetá em uns momentos cobrindo o lado direito, porque o Dani Alves vindo muito participar no meio campo e deixando um lado direito, que é um ponto que me preocupa, inclusive porque a gente sabe que o Dani Alves não é mais nenhum garoto, obviamente, e contra o Paraguai, óbvio que isso não seria tão posto à prova, porque o Paraguai não foram algumas finalizações, mas todas sem perigo, basicamente. Mas você tem o Dani Alves vindo muito pro meio e funciona. Ele chega bem no lado direito do campo à frente, né, na intermediária, ele participou bem, tabelou e tal, mas na hora de voltar, a perna cobra um preço, né? E aí você tem o Paquetá voltando defensivamente, cobrindo espaço, Fabinho também. Contra um adversário de maior nível, com jogadores de mais velocidade, isso pode cobrar um preço. É algo que o Tite tem que trabalhar muito bem para quando que ele vai poder utilizar isso, em que momento ele pode utilizar isso. Porque ajuda, mas é arriscado. Mas o Paquetá fazendo a função defensiva, mas principalmente chegando à frente, tabelando, fazendo jogada de efeito. Os caras com muita liberdade para brilhar, para fazer o que eles sabem, para jogar bola, para dar caneta. Foi mais de 3 canetas, só do Rafinha, do Vini, do Paquetá, para dar um passe de mais efeito, dar um passe de letra, dar um chapéu, com muita tranquilidade, com muita liberdade, com o apoio da torcida e botando o futebol para fora. E aí, quando você acha que deu uma estabilizada com as alterações, a entrada do Everton Ribeiro, a entrada do Rodrigo, a entrada do próprio Antony, continuou com um nível muito bom, porque fizeram funções parecidas e com a mesma liberdade, com a mesma intensidade, o mesmo modelo de jogo, 4-1-4-1, esquema em velocidade, transição rápida. Quando o time está um adversário retraído, toca a bola, busca espaço, Dani Alves cobrindo pelo meio, aparecendo para gerar mais uma sobreposição numérica contra o adversário. Você tem o Fabinho saindo, vindo atrás para ajudar na saída de bola, o Bruno Guimarães que entrou flutuando, você tem a entrada do Rodrigo por dentro, assim como o Vini fez no primeiro tempo também. Você tem o Antony partindo para dentro, ambos tentando chutar, o Antony fazendo um golaço de perna esquerda, cortando para o meio. Opção, gente, tem, isso está na cara. Resta o Tite dar continuidade a isso, entender as peças que ele tem na mão e que ele precisa utilizar. Porque o melhor a gente sabe o que é, e a gente sabe que tem muita qualidade e que tem muito potencial. Resta saber se ele vai conseguir manter isso, principalmente contra adversários de maior nível, que é o que a gente precisa daqui pra frente também, após as eliminatórias, que já chega, já deu, estamos classificados, pensar nos amistosos, buscar adversários de grande porte e que possa testar a seleção brasileira. Seria muito interessante ver o Brasil jogando com a intensidade que jogou hoje, com a liberdade
e com a vontade contra adversários de nível seleções europeias ou campeões do mundo, coisas do tipo. No geral, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, como já tá tarde e já deu 10 minutos, melhor me despedir. Valeu, tchau, até o próximo. Se inscreve e compartilha.